pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver vocês aqui de novo. Tô dando minhas caras aqui, novamente depois de um bom tempo sem postar um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ser pai solteiro. Vou tentar não me alongar e falar alguns pontos que são os pontos importantes e são os pontos que hoje eu tenho vivido e contar um pouco da minha história. E algumas diferenças, né? De repente apontar algumas diferenças. Acho que eu posso falar basicamente das duas situações. Eu convivi com a mãe da minha filha e uma coisa é você ter a paternidade ali presente todos os dias, você tá dividindo tarefas, né, com a companheira. Nos primeiros meses de vida, praticamente fiquei junto com a mãe da minha filha por um ano, morando junto. E a gente está presente ali no dia a dia é uma coisa bem diferente do que você está solteiro. Você vai estar ali nas trocas de fralda, você vai estar ali na hora de dar banho, você vai estar ali para poder que ela tenha um tempo para poder descansar, porque os peitos doem, os pés incham, não se dorme direito. É uma fase bem complicada. Só que vem muito antes disso. Isso a gente já está falando do nascimento, mas ser pai solteiro vem antes, vem na gestação. Para alguns é assustador, você está num relacionamento que não tem uma profundidade, você descobrir que é pai e algumas pessoas não têm esse preparo e não se sentem tocados com a paternidade e negligenciam ela totalmente assim. Isso reflete totalmente na criança depois, né? E a gente, como homem, e a gente tem um histórico meio ruim, né, falando sobre isso, mas hoje a gente está vivendo um momento muito mais dos homens desejarem a paternidade, se fazer presente, de valer a paternidade estar ali, né? A gente tem vários grupos hoje de paternidade aí nas redes sociais, principalmente de paternidade negra, que a gente sabe que a gente sempre foi atingindo, nós como homens negros, nós fomos atingindo em relação a isso. Eu não sou filho de um homem negro, sou filho de um homem mestiço, e mesmo ele estando presente, fisicamente ele não era presente, ele era ausente. Então minha vida foi de um pai ausente, de não acompanhar meus boletins, de não me ver indo jogar bola, enfim. Era aquele tipo de pai que paga as contas e acha que tá bom e acha que isso é paternidade, né? E a gente tem hoje uma consciência muito maior, um desejo muito maior como homem pela paternidade, não de abandono. Por isso que eu voltei ao início da minha história como pai, para falar do agora. Então, que é essa questão de gestação, de você descobrir que você é um pai. E você vê como que está esse vínculo em relação à mãe do seu filho, qual a perspectiva que vocês têm juntos, se vai ter alguma coisa junto, enfim. Eu sei que no meu caso, eu vivi por um ano, nós vivemos juntos por um ano. Queria ser pai, desde o início sempre quis ser pai, né, de agora, né. E chegou esse momento, então a gestação eu curti mesmo com as dificuldades que não é esse romance todo, enfim, tem os enjoos, tem a mudança de humor, tem um monte de coisa. A gente convive, mas nesse momento já da gestação, ali na barriga, a gente já como pai, a nossa figura é marcante, é importante você conversar com a barriga. Então, você que está sendo pai a primeira vez, está ouvindo agora, esse momento, cara, é muito importante, se faça presente. Mede as suas palavras, mede a sua presença, porque a criança sente isso, é transferido para ela. Falo isso muito hoje porque eu sei o quanto minha filha é afetuosa por conta desse período da época da gestação, sabe? Tipo, a gente já tinha criado um vínculo nesse período da gestação. Então ela nasceu, a gente já tinha esse vínculo, estar presente ali todos os dias também, até o momento que a gente teve o término, a gente rompeu, e pra mim a adaptação levou mais tempo, né? Porque quando a gente não estava morando mais junto, eu e minha filha, ela já estava com 1 ano e meio, estava com 1 ano e meio já. Eu senti mais do que ela, assim, tipo, ela não estranhava tanto. Até porque eu continuei indo, não tenho, a gente não chegou a ir para a justiça formalizar, então a gente até que tem meio amigável essa relação de eu poder visitar ela nas minhas folgas, que
agora são as segundas-feiras, então eu tenho um domingo do mês de folga, ela vem e assim a gente vai se ajustando. Que aí entra agora para esse momento atual, né? De como é você ser um pai de ver a criança 15 dias. Eu digo que eu vejo uma vez por semana, que são 7 dias, eu já sinto que eu perdi muito, mesmo falando com ela todos os dias, videochamadas e tudo mais. Imagina ver de 15 em 15. Então o ideal seria uma guarda compartilhada. É lógico que a gente tem que ver cada situação. Cada um tem uma história diferente, uma situação diferente, mas o ideal é que seja compartilhada, né? De você ter esse livre acesso. Como ela está com uns 3 anos hoje, então não tem tanto a questão da escolar, por exemplo. Porque quando ela está na fase do lúdico, na fase da criação, você consegue complementar isso em casa no convívio com ela, brincando, colorindo, enfim, criando histórias, lendo para ela, estimulando um monte de coisas. Como eu tenho alguns instrumentos de percussão em casa, eu tenho meia-lua, eu tenho um pandeiro, então a gente sempre acaba brincando, tocando com ela e tudo, e a gente consegue estender isso, né? Então acho que o grande desafio de você ser um pai solteiro é esse acompanhamento, né? De você ver notas, lógico que mudando a faixa etária muda um pouco esse vínculo, que você consegue ter uma cobrança maior, você consegue ver o caderno e você fazer esse acompanhamento. Não sei isso como peso, sei isso como natural, isso é uma coisa tipo, faz parte de ser pai, você vê as notas, perguntar se está bem, mas não tipo forçadamente, é uma coisa do seu interesse, né? Que isso foi construído nesse tempo todo que eu estou falando para vocês, desde a época da gestação a esse momento, porque é uma fase muito importante para as crianças, é uma fase de fortalecimento da sua imagem, dela reconhecer o que é a família, dela reconhecer o que é pai, o que é mãe, né? E eu falo isso porque a Liz vê homens negros e fala, papai. Então ela associa. Hoje, aos 3 anos, ela sabe o que é ser pai e o que é ser mãe, né? Então é importante você ser presente nessa fase, porque é um momento de construção de caráter, é um momento de construção afetivo. Então toda a minha responsabilidade afetiva eu transfiro para a Liz. Todo meu tempo, meu pensamento, tudo é voltado para ela. Que entra na questão da responsabilidade afetiva. Então a responsabilidade afetiva que eu tenho com a minha filha é isso, de sempre estar presente o mais possível disso, né? E a dica para os pais novos, os pais que estão descobrindo que vão ser pai agora, e você falar, eu estou numa situação difícil com a mãe da minha filha, não sei se a gente vai ficar junto e tal. Cara, se possível, tenta ser amigável pela criança, se possível, sabe? Se não for possível, você procura outros meios para você se fazer presente. Mas tenta negociar, tenta ser amigável, tenta dar suporte, sabe? Tenta tirar as diferenças de lado e se fazer presente, porque é difícil. A gestação não é uma coisa romântica, como as pessoas acham. É dolorido, é cansativo, muda o humor, né? Então, você ser esse suporte, você ser esse respaldo é muito importante, muito importante. A dica que eu dou para você que está sendo pai agora, para quem já é pai solteiro como eu, que já tem experiência, já tem um convívio, eu quero deixar o espaço para vocês deixarem no comentário a experiência de vocês, se vocês têm uma história parecida com a minha, como que é a paternidade de vocês, indicar alguns grupos, eu vou deixar uns links aí dos grupos de paternidade negras que eu conheço, que eu faço parte, alguns grupos aí, alguns podcasts para ajudar como suporte, né? Porque a gente sendo pai negro de uma criança também que é negra, a gente tem alguns cuidados que são diferentes, e a gente pegar algumas leituras, livros principalmente, né? Livros infantis, né? Voltado para o público de crianças negras, isso é muito importante também, porque mais para frente eu posso abordar essa questão. Venho abordar essa questão no canal com vocês, com a Liz, trazendo a Liz falando um pouquinho do que ela acha do livro, e a gente ir nesse viés aqui, tá? Dos vídeos. Não prometo para quando, mas vai acontecer. Quando acontecer vocês vão saber, tá? Então deixa o meu joinha, deixa o joinha aí se você gostou, não deixe de comentar, beleza? E não esqueça de inscrever aí no canal, tá bom? Muito obrigado, e aos pais que fazem presente, que amam a paternidade, eu desejo para vocês um feliz Dia dos Pais, tá bom? Obrigado a todos, até mais.